pela Burmester Vine para seus motores diesel. Os princípios demonstrados também se aplicam a outros tipos de injetores de fabricação B e W e, entretanto, é recomendável que em todas as ocasiões o manual de instrução seja estudado antes de se iniciar uma revisão. Toda revisão deve ser levada a efeito em um local especial, onde não haja risco de contaminação por limalha ou partículas finas. Comece organizando as ferramentas e verificando se todas estão em condições, especialmente o conjunto, placa de esmerilhamento e colar de esmerilhamento. A revisão do injetor deve ser executada na bancada especial para reparo de injetores, que foi fornecida junto com o motor. Retire o parafuso de ajustagem juntamente com o pino, haste de empuxo e mola. Retire as porcas de fixação do filtro e remova-o utilizando a chave própria de extração, que deve ser parafusada no furo de extração existente no corpo do filtro. Coloque o injetor na posição vertical e limpe seu bico com uma escova de metal. Antes de folgar a luva, todo o depósito de carvão existente entre a luva e o bico do injetor deve ser removido utilizando a ferramenta própria de esmerilhamento. Coloque o injetor novamente na posição horizontal e prenda-o na bancada de reparo. Antes de folgar a luva, o grampo rotativo da bancada que prende o bico do injetor deverá estar bem apertado. De outra forma, os pinos guias existentes no bico e no corpo do injetor podem ser avariados quando se tentar folgar a luva. A luva deve ser folgada com uma chave de boca fixa que possa ser martelada. Nunca use uma chave de torque. Remova a luva, o bico, o conjunto da haste do injetor e a junta de borracha. Retire os pinos guias existentes no corpo do injetor e no bico. Lembre-se de colocar uma placa de proteção sob o alicate para não causar danos na superfície de junção, que deve permitir uma perfeita selagem de óleo. A broca de limpeza dos furos do atomizador, agulha de limpeza e agulha de teste são fornecidas em uma caixa plástica. Durante a limpeza do furo central do atomizador, ele deverá estar voltado para cima, de modo que qualquer sujeira possa sair. Examine a forma dos furos do atomizador com uma lupa. Eles devem ser circulares e com suas bordas definidas. Tendo certeza que a geometria dos furos está correta, verifique com a agulha de teste. Se a agulha penetrar em um ou mais furos, o bico do injetor deverá ser substituído. A face selante do bico ou atomizador que fica em contato com a guia da haste do injetor deve ser esmerilhada usando-se a placa própria, abrasivo tipo Emery número 70 e um pouco de solvente. Faça movimentos regulares de vai e vem sem girar o bico.
Note que os últimos movimentos são feitos na parte seca da placa de esmerilhamento. Após o esmerilhamento, não devem haver rebarbas ou marcas na face selante do atomizador. Apenas finas linhas deixadas pelo abrasivo. Jogue solvente através dos furos e seque com ar comprimido. Sempre utilize pinos guias novos. Os velhos não devem ser mais usados. Verifique a haste do injetor e sua guia. Se a haste estiver corroída ou se a largura de sua seção cônica estiver medindo mais do que meio milímetro, as duas peças devem ser trocadas. Essas peças não podem ser recondicionadas a bordo. Verifica-se a altura de levantamento da haste do injetor, medindo-se em primeiro lugar a distância entre a face selante do corpo do injetor e a parte superior do anel de retenção. Neste caso, é de 13,4 milímetros. Em segundo lugar, mede-se a distância entre o topo da haste do injetor e a face selante da guia da haste do injetor. Aqui, ela mediu 12 milímetros. A diferença indica a altura de levantamento da haste do injetor, que neste caso é de 1,4 milímetros. Para todos os motores tipo K e L, o valor máximo permitido é de 1,3 milímetros e, consequentemente, neste caso, o anel de retenção deve ser retirado e um novo anel colocado. Esse trabalho, normalmente, não deve ser executado a bordo. O corpo do injetor deve ser remetido para a B&W ou uma das suas oficinas autorizadas. Encontrando-se marcas de avarias ou rebarbas em qualquer das 4 faces selantes do corpo do injetor, ela e o guia da haste devem ser esmerilhadas para se ajustarem mutuamente. Antes de iniciar a operação, encha os furos com vaselina. Isto assegura que a limalha não penetrará. Coloque o anel guia no corpo do injetor. Use carborundum número 500 e esmerilhe ambas as partes até se ajustarem. Depois de esmerilhadas, limpe as peças cuidadosamente com um pano limpo e verifique as faces selantes. Esmerilhe a outra face do guia da haste, do mesmo modo como procedeu com o bico ou atomizador. Os últimos movimentos devem ser feitos na parte seca da placa. Após o esmerilhamento, não devem haver marcas ou rebarbas na superfície, a não ser finas linhas resultantes da ação do abrasivo. Lave o guia da haste com solvente e o seque com ar comprimido. Depois, com uma vareta tendo um pano limpo preso, limpe o interior do guia da haste.
Antes de colocar a haste no guia da haste, mergulhe-a em óleo que não contenha ácido. Limpe bem o corpo do injetor com querosene e passe ar por seu interior. Repare na direção do ar comprimido. O ar deve passar do topo do injetor para o bico. Novamente, lembre de usar pinos guia completamente novos. Coloque também um anel de vedação de borracha novo entre a luva e o corpo do injetor. Então, com a haste do injetor em posição no seu guia, coloque o conjunto no corpo do injetor e, em seguida, o bico. Todas as partes são besuntadas com sulfeto de molibdênio. A luva deve ser apertada com as mãos suavemente. Coloque o injetor na posição horizontal na bancada e o prenda bem. Lembre de apertar bem o grampo rotativo que prende o bico do injetor para evitar o cisalhamento dos pinos guias, que resultaria em alterações no jato de combustível no interior do cilindro do motor. O aperto da luva está indicado nas tabelas de dados existentes nos manuais de instrução dos motores. No caso da luva, o aperto deverá ser de 40 kg. A chave de torque dará um salto e um clique quando o aperto correto for atingido.